Olá, sejam bem-vindos a este vídeo no qual iremos abordar temas relacionados com o coronavírus e a utilização da máscara. O vídeo está dividido nos seguintes tópicos: caracterização do vírus, ou seja, a sua constituição química, o método de entrada do vírus no organismo e ainda a importância do uso correto da máscara. Os coronavírus são, de facto, parte de uma grande família de vírus, Coronaviridae. A variante deste tipo de vírus mais urgente recentemente foi o SARS-CoV-2. Antes deste, já existiram outras espécies da mesma família, como o SARS-CoV-1 em 2003 e o MERS-CoV, que ainda está em circulação no Médio Oriente. Os coronavírus receberam este nome a partir da sua aparência ao serem analisados ao microscópio, pois possuem protuberâncias em forma de espinhos nas superfícies das suas membranas, o que faz com que os vírus pareçam coroas quando examinados, daí o nome corona, latim para coroa. O material genético no interior do coronavírus é composto por ARN. O seu genoma, ou seja, o seu material genético, tem quase 30.000 bases. No entanto, para se reproduzir o vírus, precisa de inserir o seu ARN nas células que infecta, para usar os mecanismos das mesmas para replicar as suas estruturas. Na superfície exterior do vírus encontram-se três tipos de proteínas: as proteínas spike, proteínas de envelope viral e proteínas membranares. As proteínas spike são glicoproteínas responsáveis pelas protuberâncias em forma de espinho e pela entrada do vírus na célula. Ao ligarem-se aos receptores de SEA2 na membrana da mesma, estas entram através de endocitose. As proteínas de envelope viral são proteínas extrínsecas que participam na montagem de novo vírus, morfogénese, alteração da permeabilidade da membrana de células hóspedes e interações entre as mesmas e o vírus. As proteínas membranares são as mais importantes na montagem de novo vírus. Elas também fazem regulação da forma e quantidade de proteínas spike, mantêm a rigidez da membrana e transformam membranas celulares em estruturas onde são criadas partículas constituintes do vírus. O coronavírus entra no organismo humano através de mucosas, isto porque o vírus propaga-se através de gotículas ou aerossóis. Esta transmissão é feita por via aérea ou por contato com superfícies materiais. Assim, o vírus apenas pode entrar por vias que permitam a entrada de ar, partículas e gotículas por inalação ou contato com uma superfície contaminada. O vírus mede entre 60 e 140 nanômetros, enquanto que os espaçamentos dos poros das máscaras medem à volta de 100 nanômetros. Por este motivo, o uso de máscaras é prioritário. A eficácia das máscaras, contudo, não é total e por isso é necessário manter o distanciamento social. Por isso, é importante o uso correto da máscara, para impedir a transmissão aérea do vírus. Também se deve evitar tocar na boca, olhos ou nariz, lavar com sabão e desinfetar com álcool gel regularmente as mãos para impedir a infecção através de possíveis superfícies contaminadas. Depois de entrar no corpo, o vírus instala-se nos pulmões e depois de cerca de 4 dias, a pessoa infectada torna-se um possível transmissor. A partir daí, o coronavírus encontra-se presente nas gotículas respiratórias do transmissor, que são transmitidas por tosse, espirros, respiração, etc. A Organização Mundial de Saúde recomendou a utilização de máscaras, respiradores, para diminuir o risco de contágio de Covid-19. Uma das principais preocupações dos cientistas foi que o uso destas podia afetar o nosso sistema cardiovascular e respiratório. O uso das máscaras faz com que o trabalho desenvolvido a nível pulmonar seja maior, dificultando as trocas gasosas, sobretudo durante a prática de atividade física. Essas preocupações levaram a diversos estudos em que foram avaliados dispositivos protetores contra o vírus para verificar a eficiência das trocas gasosas. Tanto a Clínica Mayo e a Universidade de Maryland afirmam que as máscaras são de utilização segura durante a atividade esportiva, mas que considerações da intensidade dos treinos pode ser preferível. Muitos destes dispositivos testados eram máscaras cirúrgicas descartáveis, respiradores N95 e até respiradores industriais. Também os alunos da turma B do 10º ano da Escola da Batalha realizaram um estudo para compreender as diferenças ao nível da frequência cardíaca e do oxigênio no sangue, quando realizado um esforço físico com e sem máscara. Para isso, registaram a frequência cardíaca e, com a ajuda de um oxímetro, a saturação de oxigênio no sangue, após correrem cerca de 6 minutos. Realizaram este procedimento 3 vezes com a máscara e 3 vezes sem a mesma. A média da frequência cardíaca com máscara foi de 142, enquanto que sem máscara foi de 151. Esta anomalia deve-se ao facto de os alunos realizarem um menor esforço físico enquanto corriam com a máscara.
pois, se o esforço realizado fosse equivalente, a média da frequência cardíaca com máscara seria superior em relação a esta, no caso de os estudantes não utilizarem máscara. Já a média de saturação de oxigênio com máscara foi de 95 e sem a mesma foi de 96, o que nos leva a crer que a máscara, mesmo que de uma forma pouco relevante, diminui a captação de oxigênio feita pelo ser humano, normalmente quando esta não está a ser utilizada. A máscara é um filtro de partículas que viajam pelo ar e, como tal, é usada para nos proteger do coronavírus, que viaja pelo ar através de gotículas. No entanto, a sua má utilização pode fazer o seu uso inútil e ou causar dificuldade na respiração. Para a sua boa utilização, devemos cobrir completamente a boca e o nariz e não baixar a máscara ao pescoço, pois ele pode conter o vírus na sua superfície, o que pode causar uma infecção. Embora a falta de ar possa aumentar com o esforço físico, os efeitos sobre o trabalho respiratório, gases sanguíneos e outros parâmetros fisiológicos impostos por máscaras faciais durante a atividade física são reduzidos em qualquer género ou faixa etária. Claro que em pacientes que sofrem de problemas respiratórios como a asma, o risco de sentir algum sintoma ligado à falta de ar é maior. Podemos então concluir que o uso destes dispositivos pouco provavelmente impacta a nossa rotina, apesar de ficarmos com a sensação que estamos com dificuldades em respirar. Quais são os efeitos do coronavírus no sistema respiratório? Ele pode causar inflamação e irritação das vias respiratórias. Em casos moderados, cerca de 80% dos casos totais manifestam inflamação e inchaço dos pulmões, tosse seca, dor de garganta e sintomas semelhantes aos da pneumonia. Em casos severos, cerca de 14% dos casos totais, o inchaço torna-se mais evidente e desconfortável. Os pulmões podem começar a encher-se com fluidos, resíduos e muco. Daí ocorre a falta de ar ou dificuldade em respirar. Em casos críticos, cerca de 5% dos casos, a infecção pode danificar os alvéolos dos pulmões, fazendo com que os pulmões fiquem mais inflamados e preenchidos com fluido e há a possibilidade de desenvolver síndrome de dificuldade respiratória aguda. Na maior parte dos casos críticos, são usados ventiladores, pois estes promovem a deslocação do ar nas vias respiratórias. O coronavírus compromete a produção de energia na mitocôndria e manipula o metabolismo de uma célula a seu favor, fazendo com que os pacientes infectados manifestem bastante cansaço e fadiga, mesmo nos dias que antecedem a fase em que estão contaminados com o Covid-19.